Pois muito bem, ouvintes do programa Teletema Cast, do programa Espaço da Inclusão, Felipe, Carol, estamos em contato com ela, que é atriz, dubladora, diretora de dublagem, Carmen Sheila. Olá, dona Carmen, tudo bem? Oi, querido, tudo bem com você? Tudo certo. Um prazer receber a senhora aqui no nosso programa. Obrigada. E ressaltando sempre a importância da dublagem para nós, pessoas com deficiência visual, porque se não fosse o trabalho de vocês, o nosso entendimento dos filmes, das séries, das novelas mexicanas e estrangeiras não seria possível, né? Eu acho que para muitas coisas a dublagem ajuda. Até, por exemplo, para quem não tem uma boa leitura para ler os créditos dos filmes. E tem certos filmes que, enquanto você está lendo os créditos, você está perdendo alguma outra cena que não deveria perder. Eu acho que a dublagem sempre ajuda. É verdade, concordo plenamente. Não é? Como começou a sua carreira na dublagem, também como atriz? Enfim, como foi o início? Você também trabalhou na Rádio Nacional, né? Eu fui trabalhar na Rádio Nacional porque teve um teste. Eu fui fazer o teste. Eu passei no teste, eu tinha 11 para 12 anos, e eu fui fazia as menininhas, depois passei a fazer as mocinhas, e por aí foi. Eu fiquei 33 anos da minha vida na Rádio Nacional. E a dublagem? Como a dublagem entrou na sua vida? Um colega meu lá da Rádio Nacional, que já dublava, que já dirigia. Eu nunca tinha me interessado pela dublagem. Ele me chamou para conhecer, para ver como é que era. Eu achava que era uma coisa que eu não iria conseguir. E ele me ensinou, eu devo isso a ele, e estou até hoje. Certo. Teve uma transição aí na dublagem que você deu uma parada, né? Como foi essa transição da dublagem lá para os anos 80? Eu nunca parei na dublagem. Uma greve dos dubladores. Felipe. Uma greve. É diferente. Sim, nós tivemos algumas greves. Nós fomos conseguindo tudo que hoje nós temos, tudo através de movimentos, de greve, mas a mais difícil, que foi uma greve que durou 6 meses, que nós não podíamos usar a palavra greve, porque se nós falássemos greve, nós iríamos presos. Então nós chamávamos de movimento, não é? Foi de 78, acho que é 78, que foi o pagamento por hora que nós temos até hoje. No começo da sua carreira, você fazia Carmen Miranda, né? Tinha muita facilidade de imitar a Carmen Miranda. Sim, eu imitava Carmen ela. Sheila? Foi por isso, porque foi o Renato Mursi, porque eu me apresentava muito no programa dele, que ele tinha um programa chamado Papel Carbono. Então, o papel carbono não é da sua época, você que não é da época do papel carbono, ele fazia cópias, né? Então, nesse programa dele, eram as cópias dos artistas, e eu ia sempre fazer a cópia da Carmen Miranda. Nós ficamos amigos, eu passei a fazer shows com ele, e ele me batizou de Carmen Sheila. Oi, Carmen Sheila, tudo bem? Tudo bem. Então, falando ainda um pouquinho da Rádio Nacional, a gente gosta bastante de viajar no tempo, coisas que a gente não viveu, né? Eu gosto muito de coisas antigas. Queria que você falasse um pouquinho sobre teatro de mistério, né? Que você fez alguns. Fiz muitos, era quase, porque era uma vez na semana. Eu fazia muito. O teatro de mistério, ele passou por algumas direções diferentes lá do Rádio Teatro. Teve Domis Costa, teve José Valuzzi, mas era um teatro de mistério, como diz o nome. Gostava muito, era um teatro inteiro, ele começava e acabava, ele não era uma novela, né? Ele começava e tinha princípio, meio e fim numa mesma transmissão.
transmissão. Gostava, da época era bom. Você chegou a fazer novelas também na TV como atriz? Eu fiz na TV Manchete. Na TV Manchete eu fiz num programa, era um programa de rádio dentro da televisão. Nas ondas do rádio era o nome. E como atriz eu participei na TV Globo do... Oh meu Deus, não sei o que é Colosso, esqueci o início do nome. TV Colosso. TV Colosso, isso. Eu participei, mas era a minha voz, era dublando, né, os cachorrinhos lá. Ah, junto com o Mário assim foi. Mônica. É isso. E as novelas mexicanas? Você dublou já mexicana, venezuelana, turca? Sim, eu dublei as mexicanas. Elas, quando chegaram ao Rio, elas foram direto para Herbert Richards, que era o Silvio Santos, era só no canal do Silvio Santos que tinha. E eu, nessa época, eu já estava dirigindo as dublagens, então eu participava como dubladora, mas também eu dirigi muita novela mexicana, muita mesmo. Foi um tempo bom, faziam muito sucesso as novelas. Tem alguma novela, assim, que você poderia destacar, que você dublou de novela mexicana? Não tive, assim, um destaque. Tem uma preferência sobre quando eu estava dirigindo. Eu gostei muito de uma novela que eu dirigi, muito difícil, mas eu gostei muito, era Alegrifes e Rabujos. Eu gostava muito dessa novela. Ah, era uma novela infantil, né? É, mais ou menos, Infanto-juvenil, digamos assim. Isso. E os filmes? A senhora dublou muitos filmes, entre eles filmes, né, vamos dizer, meio infantil, por exemplo, o Rei Leão 1, né, que é o primeiro Rei Leão. Gostaria de saber como é que surgiu essa oportunidade. Foi através de teste. Para cinema, quando a gente dubla filme para cinema, geralmente você faz teste. Eles pedem, ou o cliente, ou a Disney, lá quem seja, o cliente, eles pedem 3 testes para cada personagem. E eu fiz o teste para Shenzi, né, como é que ela era? Para Iana Shenzi. Eu fiz teste, o diretor era o Telmo de Avelar, e eu passei no teste, por isso que eu fiz lá a Shenzi. Aliás, maravilhosamente. E os Thundercats? Obrigada. Thundercats? Também devo ter feito o teste, mas eu não lembro de eu fazendo teste pro Thundercats. Tem muitos anos, né? Eu já tô velha. Mas também deve ter sido... E assim, o Thundercat, a Chitara, na realidade ela não era pra mim, não. Ela tinha uma voz muito mais impostada do que a minha. Ela era uma tigresa, uma felina, né? Assim, completamente fora dos padrões da minha voz. Aí eu impostei a voz, eu criei um tipo, saiu a Chitara e ganhei o teste. Outra que né, marcou bastante foi a Felícia também, né? Felícia foi Felícia é o amor da minha vida. A Felícia nunca me abandonou e eu nunca vou abandonar a Felícia. Foi um sucesso, não havia internet, né? Porque também ninguém sabia quem éramos nós. As pessoas descobriram os dubladores pela internet, não é? Ninguém sabia quem era a Carmen Sheila, nem ninguém, o mais famoso da dublagem, não sabia. E através da internet ficamos mais conhecidos. Aliás, aquele desenho era maravilhoso, né? Tenho saudades da Felícia. Nossa, marcou minha... eu também. Eu tenho saudade da Felícia e saudade de outras coisas daqueles tempos. Era um tempo muito bom, os dubladores, eles eram mais livres, eles eram mais felizes. Nós éramos num número muito menor, realmente a classe precisava crescer, como cresceu, porque a gente morre, né? Muitos foram indo embora, foram partindo. Para muitos não houve, nem haverá substituição, creio eu. Até hoje não teve. Mas era um tempo muito bom. Nós éramos muito felizes. Eu queria que a senhora você falasse de duas pessoas da dublagem, né? Assim, que para todos marcaram. Orlando Drummond e José Santa Cruz. Olha, eu gosto muito do Santinha. A gente chama de Santinha, o José Santa Cruz.
Eu gosto muito dele, até no outro dia eu perguntei por ele, porque com esse negócio dessa bodega, dessa pandemia, os mais velhos foram afastados, não é? Eu nunca mais vi o José Santa Cruz, mas eu sei que ele está bem. Talvez não esteja trabalhando esse período todo na dublagem, não está não. O Drummond é mais chegado numa amizade de muitos anos, num amor muito grande que eu tenho não só por ele não, mas pela família. Eu sou muito, mas muito amiga da esposa do Drummond, porque nós éramos vizinhos de bairro, então nós temos muita ligação, um ia na casa do outro, eu vivia lá na casa do Drummond, depois então que eu fiquei viúva, eu vivia lá, saía, íamos para shopping, íamos para passear, estávamos sempre juntos, eu, Drummond e a Glorinha. Então eu vi, por conta disso, eu vi os netos do Drummond nascerem, vi crescerem, hoje estão aí dublando, né? Acompanhei muita coisa da vida do Drummondzinho. E como foi toda essa questão da pandemia para você? Você ficou dublando de casa, conseguiu montar aí o seu próprio estúdio? No início, nos primeiros dias da pandemia, que a minha filha veio aqui de máscara, trouxe máscara para mim e não podia abraçar, não podia beijar, isso me chocou muito. Isso estremeceu o meu coração. E aí ela foi embora e eu ficava olhando para a porta, porque eu fui trabalhar na Rádio Nacional com 11 para 12 anos e nunca mais parei. Então eu sou uma pessoa que tem uma atividade, sempre fui muito ativa, muito independente. E eu olhava para a porta que eu não podia abrir para vir para a rua, me fez muito mal. Mas graças a Deus isso durou só uns 3 dias. Logo eu comecei a reagir, eu fiquei sabendo que eu não poderia mais ter ninguém aqui e principalmente para me ajudar nos serviços da casa como eu tinha. Então eu fui me organizando e eu me ocupei. A limpeza da casa, fazer comida, almoço, janta, lanche, porque eu não saía para nada, eu não comia na rua, tinha que comer em casa. Isso tudo ajudou muito a minha distração. E depois eu peguei também meus trabalhos manuais, que eu sempre fui chegada a fazer trabalhos manuais. E eu comecei a fazer umas caixas, que eu já não fazia há muitos anos, de decupagem, para presentear, comecei a juntar para presentear os amigos. E foi assim, mas eu não admitia, eu não aceitei o home studio. Eu não aceitei. No início, eu não aceitei. Aí, em maio, a Delarte começou a chamar alguns dubladores, ela começou a trabalhar outra vez. E eu atendi ao chamado da Delarte. E eu fui e me senti muito segura, porque você botava lá, na porta você já botava, já chegava de máscara, né? Mas chegava lá, você botava uma touca, você vestia um avental, calçava uns sapatos protetores, calçava luvas, parecia um robô. Entrava no estúdio muito álcool gel, e aí as tabelas de convocação passaram a ser diferentes, você não esbarrava com o colega, as salas de espera sempre vazias, no máximo com 1 ou 2 colegas, no máximo, esperando para entrar em outro estúdio, mas a gente não se beijava, a gente respeitava aquela distância toda. Depois veio a luz UV colocada nos estúdios, que esteriliza completamente, mata todos os germes. E eu fui me sentindo cada vez mais segura e me acomodei. E eu não queria nem ouvir falar em home studio. Mas hoje, 2 anos já se passaram e eu já estou com home studio dentro da minha casa, mas eu continuo trabalhando presencialmente. É meio a meio. Eu vou no estúdio, eu dublo em casa, eu vou no estúdio, eu dublo em casa. Eu preciso sair e entrar no estúdio. Ele faz parte da minha
minha vida, entende? Ele faz parte da minha vida. E hoje, mais ou menos, qual a porcentagem de pessoas que estão dublando presencialmente e as que estão com home studio? A presencial é mais ou ainda está pouco reduzido o número de pessoas dublando presencial? Eu acho que eu posso arriscar que hoje está praticamente dividido, porque quando surgiu essa história de home studio, a primeira coisa que aconteceu, muito, muito desagradável, foi uma guerra de amor e ódio. Quem dublava só presencialmente odiava quem tinha home studio, quem tinha home studio odiava quem dublava presencialmente, quem dublava presencialmente odiava quem dublava só em home studio. Olha, virou uma guerra. E eu fiquei apavorada com aquilo, porque as pessoas passaram a se odiar de verdade. Não era uma mentira. Não sei se ficaram todos afetados pelo que estava acontecendo no mundo. Eu fiquei muito afastada. Graças a Deus eu me afastei dessa guerra. Eu ia presencialmente, eu não entrava em grupos, porque muitos fizeram grupos que acabavam quase que se matando nos grupos. Eu lembro no ano passado que teve tudo isso, essa guerra, assim, até pra gente fazer entrevistas estava complicado. Ficou difícil. Exato. Porque o fulano tá em home studio. Sim, foi horrível, foi uma coisa horrorosa. E eu aí me afastei de tudo, fiquei quieta, fazia meu trabalho presencialmente, eu ainda não tinha o home studio, fazia meu trabalho presencialmente, mas nem trocava assuntos sobre isso com ninguém, não procurava ninguém, ficava no meu canto, e era um mundo também diferente o meu. Era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. A princípio só estava dublando na Delarte, depois é que eu fui. As outras casas também foram abrindo espaço para o presencialmente, também foram se organizando. As bancadas foram revestidas de acrílico para que pudessem ser toda hora higienizadas com álcool gel, os técnicos separados em acrílico dos diretores, tudo foi transformado na dublagem, sabe? Tudo. Ninguém chamou ninguém para dublar presencialmente sem responsabilidade. Não foi assim. Foi uma coisa muito cuidada. Claro que a primeira vez que eu fui com medo. Claro, eu sou humana. Mas quando eu cheguei lá e que eu vi como estava sendo tratada a situação, eu me senti segura. E aí, quando eu fui a segunda vez, eu não senti tanto medo. Aí fui a terceira, a quarta, as coisas foram mudando. Hoje a gente já não precisa botar touca, botar avental por conta dessa luz que higieniza o estúdio. Cada dublador que sai, a luz fica acesa 20 minutos. Praticamente, você passou por todos os estúdios de dublagem do Rio de Janeiro, seja dirigindo ou dublando. Eu queria que você comentasse. Não, deixa eu te interromper. Não, eu só dirigi em 2 estúdios. Eu dirigi na Cinevídeo, logo no meu início, e depois o Herbert me chamou e eu dirigi durante 10 anos na Herbert. Direção foi só lá. E dublagem, depois de muitos anos, muitos estúdios, foram surgindo, mas eu não dublo em muitos. Porque muitos são muito longe para mim. Por exemplo, a MG é lá na Barra da Tijuca. Eu não tenho carro. Eu não vou sair da minha casa para gravar 1 hora de dublagem, por mais que eu precise. E por precisar é que eu não vou, porque eu seria quase que pagar para trabalhar. Desculpa te interromper. Imagina. E o fim, eu queria que você comentasse do final da Herbert, né, que virou a Delarte hoje. Não virou a Delarte. A Delarte já existia. Deixa eu falar uma coisa para você. A Delarte, ela já existia. Ela era até chamada, quando ela surgiu, o nome era Tecnisson. Depois virou Delarte. De um grande homem
um grande engenheiro chamado De La Riva, muito meu amigo. Mas a Herbert era Herbert e a Delarte é a Delarte. Ela hoje pode ter substituído um pouco nos filmes, na quantidade de filmes, no movimento de dubladores. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Ok. E o fim da Herbert? Muito triste. Foi muito, muito triste. Muito triste. Eu fui a última diretora a sair de lá, numa tarde que eu preciso um dia esquecer, não consegui ainda, mas foi muito triste para mim, porque eu estive naquela casa, naquela empresa por 20 e tantos anos, né? Eu entrei para a Herbert em 64, você faz uma ideia. Então foi horrível, foi muito, muito triste. Se eu tivesse algum poder mágico, eu faria a Herbert voltar. Diferente, sim, talvez diferente. Com outra mentalidade, sim, com uma mentalidade mais de hoje e tudo mais. Mas eu gostaria de ter a Herbert de volta na minha vida. Se eu tivesse um poder, eu queria que duas coisas voltassem, que é a Herbert e a TV Tupi, viu? Olha, a TV Tupi também. Também. Um lugar onde se fez grandes atores, grandes teatros. Foi maravilhoso. A TV Tupi foi uma coisa incrível. Eu estive na TV Tupi por muito pouquinho tempo, mas eu era menina ainda, não tinha dublagem, não tinha rádio nacional. Eu cantei algumas vezes num programa infantil chamado, acho que era Clube do Guri, acho que era isso. Muito legal. Mas eu era uma menina. E o que você acha mais complicado de dublar entre filmes, desenhos, novelas, séries? Eu acho a comédia. Não é mais difícil, porque o ritmo é outro, né? É muito mais acelerado. É tudo acelerado na comédia. É mais difícil, mas eu gosto de tudo. Hoje eu dublei um desenho para São Paulo, porque tem isso também com home studio, você tá no Rio e dubla para São Paulo, né? E eu tive o prazer hoje de dublar para São Paulo um desenho. Foi muito bom, foi muito bom. Durante o período em que você esteve na Rádio Nacional, em algum momento você trabalhou com o Silvio Santos? Na Rádio Nacional, não. E assim, eu nunca trabalhei com ele. Eu lidava com ele quando eu estava na Herbert e eu dirigia as novelas mexicanas, porque ele é um cara que cuida muito do que é dele. E às vezes eu precisava falar com ele para falar sobre elenco, sobre nomes, sobre coisas da novela que ia começar. Poucas vezes eu falei com ele, mas fato cheguei a falar. Mas nada assim que eu fosse decidir. Trocamos ideias. Uma pergunta que nós fazemos para todos os dubladores que nós entrevistamos. No período de hoje, principalmente, você acha que é possível um cego fazer dublagens? Não. Desculpa te responder assim. Mas vou reduzir esse meu não sei, porque hoje nós temos na parte técnica que cresceu muito, nós temos o Pro Tools, vocês já ouviram falar. E o Pro Tools, ele bota a fala no lugar. Quer dizer, se uma pessoa que tem deficiência visual for um bom ator, eu estou reformulando o meu não, tá? Se ele for um bom ator, e ele pode ser um bom ator, por que não? Ele pode dublar sim, mas ele vai ter que ter uma boa vontade do diretor, porque o diretor vai ter que ler a fala para ele decorar, né? E ele pode dublar pelo som. Ele vai dublando, vai tentando ir em cima do som.
e depois a parte técnica, o Pro Tools vai botar a fala dele no lugar. Ou se estiver atrasada, vai puxar, vai encolher se estiver grande, porque o Pro Tools faz isso, faz milagres. Consegui consertar o meu não? Muito interessante sua fala, muito rica. Bacana mesmo. A gente ouve diversas opiniões sobre uma pessoa com deficiência visual dublar. Umas pessoas Mas engraçado que quando você me perguntou, eu logo disse um não foi? Porque para mim seria uma coisa assim muito nova, mas por que não nos dias de hoje que tá tudo tão mudado? Não sei. Você teria que ter um diretor muito amigo seu para facilitar muitas coisas para você. Mas por que não dublar? E hoje tem bastante também recursos, né? Como a gente poderia escrever as falas em braille ou também escrever no computador mesmo, as falas que o tradutor passaria pra gente. Eu, por exemplo, eu tenho muita vontade de dublar, né? Mas eu tenho esse receio, assim, de talvez não encaixar, mas como tem o Pro Tools, né? Já ajuda bastante. Sim, o Pro Tools, ele ajuda aos colegas que não têm deficiência visual, por que não ajudaria vocês? E cursos de dublagem? A senhora ainda trabalha com cursos de dublagem? Eu vou voltar a trabalhar, eu acho, né? Mas em março do ano passado, eu já estava há 7 anos junto com o Ronaldo Júlio, dando o curso de dublagem para os que estavam começando, e depois eu passava para ele finalizar o dublador. Mas aí nós fechamos o curso. Ele hoje está dando aulas online. Eu não me adaptei a dar aulas online e eu ainda nem tinha também o home studio, eu não pensava em nada de home, eu não pensava nada. Mas eu hoje também não me animo, eu voltaria a dar as minhas aulas presencialmente. E na questão de audiodescrição e audiolivros, audiobooks, a senhora já trabalhou com isso também? Não, eu gostaria muito mesmo de trabalhar com audiobook. Mas nunca ninguém me chamou, não. Como que é para você ser dirigido por pessoas muito mais novas, né? Às vezes pessoas que você viu entrar na dublagem e hoje estão dirigindo. Como é para você ser dirigido por pessoas mais novas? Eu acho muito engraçado, porque essa turma que está dirigindo hoje, quase todos eu conheci menininhos, né? Então, por exemplo, o Marco Souza, grande dublador, grande diretor, ele me chama de vó. E eu amo o Marco Souza. Eu estou dando só um exemplo, tá? E eu vi o Marco Souza chegando na dublagem de calcinha curta, menininho mesmo. Ele hoje é pai, casado, pai de 2 filhos. E ele hoje me dirige. Eu acho fantástico, porque o respeito, a amizade, em primeiro lugar. Hoje eu tenho uma pessoa que foi meu aluno, que eu já conheci adulto, e depois eu comecei a dar umas aulas em casa de interpretação de texto, que eu dou até hoje. Ele fez aula comigo e ele hoje é um excelente, um maravilhoso diretor, que é o Hércules Franco, sabe? Ele hoje é um grande dublador e um excelente diretor. É muito bom. E qual dublador, assim, você se inspirou quando você começou? Qual dublador, assim, que você olhava e falava, eu quero ser igual essa daqui? Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu comecei, eu pouco assistia filmes dublados. Em 64, foi o ano que eu comecei na dublagem, eu pouco assistia, então eu não era fã de ninguém. Eu não fui me inspirando em ninguém. Lá sim, quando eu cheguei, eu conheci alguns e fiquei encantada com o trabalho deles. Por exemplo, eu conheci o Magalhães de Graça, eu conheci o Walter de França, eu conheci a Ruth Chelsky. Talvez vocês nem tenham ouvido falar, vocês são muito jovens. Eles eram incrivelmente maravilhosos. Sônia de Moraes, Sônia Ferreira. A Sônia Ferreira hoje tem um neto dirigindo o Tiago Fagundes. É um bom diretor. A Sônia era uma colega incrível, a Sônia Ferreira.
vó dele. Uma colega incrível. E umas excelentes atrizes. Depois eu fui conhecendo, mas quando eu comecei, eu não tive uma referência nem para conseguir imitar. Em algum momento, você contracenou ou trabalhou com a Wanda Rocha, que fez muito radioteatro, sobretudo na... Sim, eu dublei muito pouco com ela, muito pouco. Depois me parece que ela se afastou, parece que está voltando agora, não sei, acho que sim. Mas nunca mais eu dublei com ela, não. Ela ficou afastada há muito tempo, mas dublei pouco com ela, sim. Muito bem, conversamos aqui com Carmen Sheila, ela que é atriz, dubladora, diretora de dublagem. Carmen, deixe suas considerações finais, alguma rede social para os nossos ouvintes, enfim, fique à vontade para fazer aí as suas considerações finais para o nosso programa Teletema Cast e Espaço da Inclusão. Eu quero dizer que foi uma entrevista muito gostosa, nem senti o tempo passar. Parabéns por vocês, entrevistadores. E foi bom que vocês se revezaram, não ficou uma coisa chata. Ficou muito bom, gostei muito. Eu é que quero agradecer muito a vocês. Agradeço também a atenção dos ouvintes, são sempre tão simpáticos. Muito, muito, muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada, Felipe. Muito obrigado. Foi uma honra para mim. Imagino. Estar falando com você, um prazer enorme e com certeza isso aqui vai entrar, uma entrevista que vai entrar para a história. Muito obrigado. Vocês são muito bonzinhos, muito generosos com a velhinha aqui. Obrigada, Carol. Imagina, obrigada aí vocês, obrigada Carmen Sheila, e foi obrigada a você, bacana. Carol. Né, a gente que cresce com a dublagem, né, a gente cresceu acompanhando tudo, então, poxa, é muito bom poder, hoje, né, com a tecnologia, a gente poder ter esse contato. Né? Sim, isso é maravilhoso. A tecnologia, graças a Deus, nos ajuda muito, não é? Tem o lado bom e tem o lado ruim, né, e esse é o lado bom da tecnologia, que a gente pode conversar aí com os nossos ídolos, que cresceram com a gente. Muito obrigada a vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês, muito sucesso, viu? Muito obrigada igualmente. Conversamos aqui no programa Teletema Cast e Espaço da Inclusão com Carmen Sheila.